em vara criminal, eu estava permanentemente reciclando esses estudos, esses conhecimentos. Depois que eu fiquei em vara civil e em câmaras e tribunal na área civil, eu tive que relegar esse estudo, esse acompanhamento, porque o volume de serviço no civil era muito grande. Mas, resumindo, é mais ou menos o seguinte quadro. A taxa de reincidência média mundial é de 75%. Isso quer dizer que de cada 100 infratores que são colocados numa prisão, 75 cumprem a pena de 1 ano ou de 30 anos e volta e comete novo crime. Quer dizer que não adiantou. Então, imagine a perda financeira para a sociedade em custear esse indivíduo que, vamos dizer, por baixo custa 3 salários mínimos por mês para o Estado, para nós. É dinheiro nosso. Bom, quantas pessoas por aí nós podemos encontrar na nossa sociedade que pode ter essa facilidade ou esse benefício de ganhar 3 salários mínimos por mês? Não é qualquer um. Não é? E eles ganham 3 salários mínimos por mês, ou custam 3 salários mínimos por mês e não produzem nada em troca. Quer dizer que a perda, do ponto de vista econômico e social, aí é muito maior. Agora, se não se prende, nós estamos incentivando. Os americanos, há uns 30 anos mais ou menos, estudando essa questão, porque lá eles ainda tinham a agravante da pena de morte. Uhum. Então eles produziram... Com altas taxas, inclusive, de erro judiciário. Exatamente, e irrecuperável aí. Então, eu li na época, há uns 30 anos, quando eu estava estudando a criação desse sistema que lá em São José dos Campos passou a chamar-se APAC, porque era o nome da entidade, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Eu vi um estudo nos Estados Unidos que mostrava o que eles chamavam de círculo vicioso, do prende e solta, e que não levava a nada. Por quê? Eles tentaram romper o círculo vicioso deixando de prender. Mas se deixava de prender, vinha mais crime, porque quando a pessoa não vê a punição, que está só na letra da lei, ela fala, isso aí é balela. Então, ia para o crime. Eles chamaram isso de dilema, se prender corrompe, se libertar incentiva. O exemplo que eu sempre dou para que um leigo entenda, porque isso é jurídico e é muito psicológico, então eu dou um exemplo prático. A gente precisa ir a um banco ou a uma farmácia. Nós temos necessidade de nos deslocar de carro e chegar num ponto do centro da cidade onde o estacionamento é proibido. As placas estão sinalizando, estacionamento proibido. Pois bem, a gente chega ali e fica dando voltas, procurando um estacionamento, um lugar onde seja permitido, e não tem vaga. Mas naquela rua onde está a placa de estacionamento proibido, cheio de carros. A gente olha nos para-brisas, não tem o talão de multa. A gente vai até a esquina, não vê nenhum guarda, não vê ninguém. Bom, mas então a placa está lá, mas não pegou, a proibição não pegou. Então podemos estacionar aqui. Abre uma vaga bem embaixo da placa. Eu vou e paro o carro ali. O que acontece? Nada. Então eu paro. Então, se eu não vejo a punição, aquela pena abstrata que está no Código Penal não está sendo concretizada, então é letra morta. O cidadão não acredita na existência daquilo, então ele viola o preceito. E por outro lado, se eu puno, no caso do criminoso, eu puno colocando na cadeia, e ele não sai recuperado, não adiantou nada. Funcionou do ponto de vista da advertência para que outros não cometessem o crime, uma vez que eles estão vendo, o pessoal aqui vai para a cadeia mesmo. Mas, se ele sai e volta a cometer crime, eu perdi todo aquele investimento na prisão durante 10, 20, 30 anos. E um outro estudo que eu encontrei naquela época foi a respeito da pena de morte. Levantaram estatísticas dos diversos estados americanos, cada um tem a sua legislação. E tem um estado com pena de morte, o estado vizinho sem pena de morte. Eles aprofundaram os estudos em estados vizinhos, porque a condição socioeconômica é muito semelhante. Né? Se ele pega um estado do norte, outro do sul, ou um do leste ou do oeste, não serve de comparação. Mas dois vizinhos, a observação seria válida. Eles observaram o seguinte, tiraram a seguinte conclusão do estudo.
Um desses estados tinha pena de morte e aboliu. O outro não tinha e adotou. Então, a situação foi inversa. Eles constataram estatisticamente, são registros americanos, a gente sabe que gosta disso, que aquele estado que não tinha a pena de morte e adotou, passou a ter mais mortes. Morriam mais vítimas, mais testemunhas, mais policiais e mais promotores. Os juízes eram os menos atacados. O estado que tinha pena de morte e aboliu, o índice de mortes caía demais. Mas por que isso? Porque a pena de morte só atinge a pessoa uma única vez. Uhum. Então, se ele cometer um delito pelo qual ele vai ser condenado à morte, tudo que ele fizer dali para frente, para não ser pego, para não ser condenado e não ser morto, vai ficar tudo de graça. Ele pode matar quantos ele quiser. Então, ele mata a vítima, que é a primeira pessoa que iria acusá-lo e reconhecê-lo. Vai matar as testemunhas que aparecerem, os policiais que foram atrás dele, assim por diante, porque não vai acontecer mais nada para ele por essas outras mortes. Então, desse ponto de vista, não funcionaria. Pois bem, lá em São José dos Campos, nós tínhamos um outro problema, que era o problema da superlotação. Como eu sempre fui partidário da tolerância zero, e naquela época não se falava ainda na situação, naquela de Nova York. Exatamente, que era um promotor, né? Promotor de carreira. Lá em São José, eu lotei a cadeia em pouco tempo. E não foi só lá, as outras comarcas por onde eu passei, as cadeias sempre ficaram lotadas. Mas, e se tivesse algum inocente? Como você lembrou, se tiver algum inocente, eu não posso fazer com que ele sofra uma punição ou qualquer outro drama, qualquer outra violência dentro da prisão, onde ele não deveria ter estado. Mas a falha humana do sistema leva a que, às vezes, você tenha um inocente no outro meio. Então, eu precisava, vamos dizer assim, moralizar a cadeia, amenizar a vida da cadeia. Doutor Silvio, essa alta taxa de reincidência, círculo vicioso que o senhor apontou com propriedade, é prerrogativa do Brasil ou isso acontece no mundo inteiro? Mas eu queria pedir licença para o senhor, já lançando essa pergunta. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, trazendo a entrevista do desembargador Silvio Marques Neto. Doutor Silvio, no bloco anterior a gente abordou aí toda a cultura do direito penal, não só aqui no Brasil, mas também com reflexos no mundo inteiro, em especial a reincidência elevadíssima e também um círculo vicioso entre o dilema moral entre prender e depois aumentar a taxa de criminalidade. E o senhor estava apontando propriedade. Isso é típico do Brasil ou acontece no resto do mundo? Acontece em todas as partes. Em alguns lugares nós pudemos atuar, então a gente tem mais elementos para ilustrar. Por exemplo, nos Estados Unidos, lutamos durante muitos anos para podermos entrar lá. Começamos com a associação entre a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que começou em São José dos Campos, e depois nós nos unimos com a Prison Fellowship International, que é um órgão consultivo grau 2 da ONU. A Prison Fellowship foi criada